Fala, pessoas! Agora nós vamos trabalhar aí com a concentração chamada de ppm, ou partes por milhão. Mas antes de começar a falar sobre ela, é sempre bom recordar, quando eu falo do termo concentração, então toda e qualquer concentração, independente da unidade, tá? Vai ser o que, Pink? A relação entre quantidade de soluto pela quantidade total da nossa solução. Então, não nos esqueçamos disso. Sempre vai ser soluto em cima, solução embaixo. O que vai mudar de uma concentração para outra? A unidade de medida. No caso da concentração chamada de ppm, eu posso ter uma relação entre massas e uma relação entre volumes. Agora a gente vai trabalhar com a relação entre massas. Então, a nossa concentração em ppm vai ser massa de soluto dividido pela massa da solução. Uma outra coisa que eu gosto sempre de recordar, quando eu falo que a massa da solução, isso aqui nada mais é que massa de soluto mais massa de solvente. Não esquece disso, tá? E aí, meus amores, olha só. Uma coisa que é importante e específica dessa unidade de concentração, ou dessa concentração, é que eu não tenho aqui que manter igualdade das unidades de medida. Ô, Pink, como assim? Essa concentração chamada de ppm, a unidade dela vai ser a divisão de massas, e essas massas vão ter unidades diferentes. Então, a unidade da concentração em partes por milhão vai ser uma divisão de unidades diferentes entre si. Ô, Pink, como assim? Olha só, se o meu M1 estiver em miligramas, obrigatoriamente a minha massa M, que é a massa da solução, vai ter que estar em quilos. Se M1 estiver em gramas, a minha massa da solução tem que estar em toneladas. Então, gente, aqui eu tenho variação de unidades de massa. Tudo bem? Problemas com isso? Mas, bem, como que eu vou saber qual que eu uso? O lance é, sempre entre o M1 e o M, eu tenho que ter uma diferença de 10 a sexta de uma unidade para outra. Por isso que é parte por milhão. Então, isso vai me dar 10 a sexta de diferença. Como assim, Pink? Olha só, miligramas. Miligramas, se eu for trabalhar com miligramas e quiser transformar miligramas para gramas, então, ó, vou subir aqui. Se eu quiser trabalhar de miligramas e transformar isso em gramas, a unidade vai ser 10 a menos 3 gramas. Ok? Então, esse eminho aqui, ele vale 10 a menos 3. Agora, se eu trabalhar com quilogramas e quiser transformá-lo para gramas, vai dar 10 a terceira gramas, que 1 quilograma são 1000 gramas. Então, se a gente perceber, ó, eu tenho um distanciamento dessa unidade aqui, desse valor, para esse valor aqui, de 10 a sexta. E aqui é a mesma coisa, ó, aqui eu tenho gramas. Se eu for olhar lá do outro lado, uma tonelada são 10 a sexta gramas. Então, o distanciamento dessas duas unidades dá 10 a sexta. Ok? Então, essa é a sacada, tá? E uma coisa interessante é, ó, Pink, quando eu pegar esse número aí, 50 ppm, o que significa isso, criatura? Ó, significa que eu vou ter 50 miligramas de soluto para cada quilo de solução. Ou eu posso pensar que eu tenho 50 gramas de soluto para cada tonelada de solução. É um jeito de ler o significado desse valor de 50 ppm. Se eu tivesse, sei lá, eu coloco aí, vai, 2 ppm. O que significa isso? Quando eu falo 2 ppm, eu posso ler que eu tenho 2 gramas de soluto para cada 1 tonelada de solução. Tudo em paz, meus amores? Ok? O mais importante de concentração de soluções, sabe o que é? Fazer exercício, gente. Ó, só para treinar, me ajuda lá. Ó.
Eu tenho aqui um rótulo de uma garrafa de água mineral. Está aqui descrito ao lado, está aqui bonitinho, está aqui ao lado, ó. Escrevi ela aqui ao lado do exercício. Além disso, eu quero saber, com base nesses dados, a massa de bicarbonato de cálcio em miligramas. Pink, como assim? Ó, nessa garrafa de água mineral, ele me deu 1,5 litros, é o conteúdo dessa garrafa. Qual será a massa de bicarbonato em miligramas? Primeiro problema, se ele me deu ppm e ele quer como resposta uma massa, ele quer massa do soluto, massa de bicarbonato, eu preciso trabalhar com massa, então eu não posso trabalhar com esse 1,5. Mas bem, como que eu faço para transformar esse 1,5 litros em massa? Gente, toda vez que eu precisar transformar o volume de uma solução, o volume de um sólido, o volume de alguma coisa que não seja gasosa em massa, eu vou usar a densidade. Mas, Pink, ele não me deu a densidade dessa solução. Deu sim, ó, é a água. E mesmo que ele não desse a densidade da água, a água é uma solução que você tem que saber, seja ela água potável, água mineral ou água pura, você precisa saber, tá? Quando eu falo água pura, estou falando de uma substância pura, não é uma solução, tá bom? Mas quando eu falo de água, independente de qual seja ela, a densidade é 1 grama por ml. Isso você tem que saber de cor. Mas nesse exercício foi fornecido para a gente a densidade. Então, para transformar a massa, o volume, em massa, meus amores, o que a gente faz? Utiliza a densidade. Como, Pink? Olha só, a densidade não é 1 grama por ml. Eu tenho 1 grama da solução para cada ml. Se eu tiver 1.500 ml, Pink, você está ficando louco, filho. Ó, aqui foi 1,5 litros. Meus amores, se eu for passar litros para ml, o que eu faço? Ó, 1,5 litros. Como que eu vou saber esse carinha em ml? Uai, 1 litro, 1.000 ml. 1,5 litros, X. Olha que bonitinho. Aí eu chego no valor de 1.500. Tudo em paz? Então eu faço essa regra de 3. Ou, quem tiver a manha já, tiver mais facilidade, já manda 1.500 igual eu fiz aqui e tudo certo. Aí agora, meus amores, ó, regra de 3, sucesso. Achei a massa da minha solução. Mas, se eu quero a minha resposta em miligramas, eu preciso ter massa de solução em quilogramas. A mesma história, gente, ó. 1.500 gramas é 1,5 miligramas, tudo bem? Agora, ó, concentração em ppm é M1 sobre M, massa de soluto por massa de solução. Olha que lindo que fica, ó. Substitui os valores, ó. Eu tenho que 20 miligramas para cada quilograma, que é como eu leio isso daqui, ó. 20 ppm, eu posso ler como 20 miligramas de soluto para cada 1 quilograma de solução. Eu posso fazer isso, ó. Tudo em paz? E aí, nessa brincadeirinha, ó, no lugar do eminho, aqui massa da solução, coloquei 1.500. Aí agora, ó, é só passar 1,5 kg multiplicando. E olha como fica lindo, ó. Eu tenho quilograma em cima, quilograma embaixo. A gente corta e vou lá. Finalizei o meu exercício. Tudo em paz? Bom, a parte legal é que quando eu tenho massa de soluto e massa de solução, dá para trabalhar com o ppm numa boa, ok? Mas se eu tivesse volumes, Pink, normal, vai ser parte por milhão, agora em volume, a ideia é a mesma, gente. Então, ó, eu tenho de novo os volumes V1 e V como sendo volumes de soluto e volume de solução. Isso normalmente é mais utilizado para sistema gasoso, tá bom? O lance é que a unidade de medida do V1 para a unidade de medida de volume da solução tem que distanciar 10 a sexta, não é parte por milhão? Milhão é 10 a sexta. Então tem que ter um distanciamento de 10 a sexta. As unidades que mais aparecem para gases normalmente, eu tenho aqui ml e metro cúbico, tá? Dá um distanciamento de
10 a sexta entre esses valores, ok? Mesmo esquema, ó, 50 ppm, como que eu leio? 50 ml de soluto para 1 metro cúbico de solução. O esquema é o mesmo, essa é a parte boa. O lance é que tem que ter um distanciamento entre as unidades. ml é 10 a menos 3 litros, metro cúbico é 10 a terceira litros. Então, ó, entre as unidades aqui eu tenho um distanciamento de 10 a sexta. Como isso pode aparecer, Pink? Vamos lá. O ar atmosférico de uma determinada cidade apresenta concentração de CO igual a 2 ppm. Ô, Pink, como que eu posso ler esse negócio aqui, ó? Esse 2 ppm, ó? Eu posso ler que eu tenho 2 ml de soluto para cada 1 metro cúbico de solução. Legal. Bom, então tem 2 ppm, eu posso ler desse jeito. Uma amostra de 30 metros cúbicos de ar atmosférico apresenta qual volume de CO nas condições de temperatura e pressão do ar atmosférico? Seria nas mesmas condições de temperatura e pressão que foi dado. Nossa, deu uma bugada aqui, hein? Ó, vamos aí. Como a gente faz? Ó, concentração em ppm é V1 sobre V. Coloco o significado de 2 ppm, 2 ml por metro cúbico. O volume total de ar, 30 metros cúbicos. Aí o que eu faço? Passo 30 metros cúbicos multiplicando. E aí, cortei os metros cúbicos, se eu for olhar com carinho, ó, cortei aqui, sobraram 60 ml. Ok, minha gente? Espero ter sido claro com vocês e um abraço!